E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Desejo que a paz do nosso Criador Yahweh esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu acho importante a gente analisar o seguinte, de como que a visão materialista que dominou principalmente o mundo ocidental, ela é tão maligna e enganosa, e é perceptível o sutil engano de Satanás para levar multidões e multidões com essa concepção universal de que tudo se resume apenas na matéria. E por causa disso as pessoas vivem apenas em prol da matéria, em prol do que envolve esse mundo tridimensional que estamos inseridos. E não com a concepção de que tudo isso aqui é apenas passageiro, tudo isso aqui é apenas temporário e um dia irá acabar. Porque esse é o pensamento que sempre deve predominar aqueles que querem servir ao Criador. O pensamento que deve ser predominante em nossas mentes é de que o reino preparado para o povo do Pai é um reino muito superior, muito maior a este reino caído aqui, que está preparado para a destruição e preparado para a perdição, que atualmente pertence ao maligno, pertence a Satanás, e não à toa que ele falou para Yeshua, o nosso Messias, que tudo isso ele daria a ele se o mesmo se prostrasse e o adorasse, porque tudo foi entregue a ele, e ele daria a quem ele quiser. Então veja que em nenhum momento o nosso Messias ele questionou essa fala de Satanás. Em nenhum momento ele disse: Satanás, você está totalmente errado com essa concepção, este mundo aqui pertence ao meu Pai. Em nenhum momento ele falou isso, não é mesmo? Por quê? Porque o nosso Messias mesmo ele falou: o meu reino não é deste mundo. Ele diz isso em João 18, verso 36, e se o reino dele realmente fosse desse mundo, ele poderia enviar anjos para que impedissem que os soldados o crucificassem. Porém, era o plano que ele se sacrificasse e fosse crucificado por todos nós. Isso só indica que o domínio desta dimensão, desse sistema mundial, não pertence ao Criador dos céus e da terra, pertence ao maligno. Portanto, tudo aquilo que o maligno entrega de regalias e recursos a este mundo pertence a ele. Ou seja, todas as pessoas que querem buscar pelo bom e do melhor dessa terra, elas têm que se aproximar de Satanás e não vão se aproximar do Criador. Ainda mais quando a gente entende que há uma pirâmide, e no topo dessa pirâmide está justamente os filhos de Satanás. E acima dele estão as potestades malignas caídas que regem essa dimensão, sendo o diabo o adversário, o líder e Deus principal deles. Portanto, o topo da pirâmide é composto pelos filhos do maligno, e quanto mais alguém se aproxima desse topo, mais ela tem que se render a esses filhos do maligno. Enquanto que a base é composta daqueles que são pessoas comuns, que possuem a chance de redenção, e quanto mais uma pessoa ela busca pelas riquezas desse mundo, mais ela deve se corromper. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que você ser rico no sentido de ter vários bens é errado. O ponto é que você buscar por essas coisas sendo o foco de sua vida é sim um engano total e irá te levar à perdição. Não à toa que Yeshua disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava dizendo que é impossível um rico entrar nos céus, e nem que a maioria dos ricos entrasse nos céus, como se o Criador quisesse que nós fôssemos ricos. Porque a ordem nas Escrituras é muito clara. Não ajunteis tesouros nessa terra, ajunteis tesouros celestiais. Porque lá a traça não corrói, lá os tesouros não são destruídos, enquanto que aqui nessa terra todos esses tesouros serão destruídos. Então essa ordem que o nosso Messias ele deu para o seu povo, para os seus servos, ela não é por acaso, porque ele sabia muito bem que um dia esse mundo aqui acabaria, e que todos aqueles que focaram nas coisas desse mundo veriam que tudo aquilo que eles focaram seus corações simplesmente pereceriam, deixariam de existir. É por isso que nós devemos focar nas riquezas celestiais, pois essas sim é que são eternas, essas sim é que nunca vão perecer. Porque o amor ao dinheiro, o amor aos bens dessa terra é a raiz de todos os males, como é falado lá no livro de Timóteo. Mas no mesmo livro de Timóteo é falado que aos ricos dessa geração, ele ordena que distribuam os seus bens, que sirvam aos seus próximos com as suas riquezas. Então a gente percebe que sim, não é que seja um problema algumas pessoas terem mais riquezas, porque tudo está de acordo com o propósito do Pai.
Ao que muito é dado, muito será cobrado, não é mesmo? Isso vale para as riquezas também. Ao que muito ele concede riquezas, ele quer que essa pessoa distribua suas riquezas e age em prol do bem maior, de servir ao próximo. Mas como eu falei, isso tem um limite. Dá para se perceber que servo do Pai não pode atingir um patamar tão grande nessa dimensão. E todos aqueles que atingem um patamar de riquezas, de sucesso, de fama e de reputação muito grande, perante a esse atual sistema mundial, significa que tal pessoa se rendeu ou, na verdade, já é um próprio filho do maligno que apenas está demonstrando a sua essência. Quem busca pelas riquezas da terra e tem seus corações totalmente voltados para as riquezas dessa terra, são aqueles que sabem muito bem que a última solução para eles é essa terra aqui, porque sabem que o que os aguarda na era vindoura não é nada bom, é apenas o juízo e a ira definitiva do Criador. É por isso que todos esses estão desesperados para juntar tesouros na terra, para juntar bunkers, para se esconder quando vier o apocalipse, pois eles sabem muito bem o juízo que os aguarda. Então essa concepção materialista que predominou a grande maioria das pessoas dessa geração atual, ela é totalmente satânica e enganosa, porque esse mundo aqui é apenas uma realidade temporária, é apenas uma matrix, uma simulação, um teste, onde todos aqueles que foram colocados nesse teste devem fazer escolhas que os levem para cada vez mais próximos do Criador. E quanto mais próximos do Criador, mais ele nos desprende dessa dimensão, mais ele nos desprende do pecado e nos prende cada vez mais a ele. E quando nos agarramos a ele, nós vamos sendo libertos desse mundo, dos desejos desse mundo, das ilusões que esse mundo oferece, entendendo que tudo isso aqui apenas leva para a perdição. É por isso que é muito claro nas Escrituras: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com o Criador? Porque o percurso desse sistema mundial leva apenas à perdição, leva apenas à morte eterna, à morte espiritual. Nós somos seres espirituais, nós não somos seres carnais. Portanto, se somos seres espirituais, devemos buscar aquilo que é espiritual, não é mesmo? Nós fomos criados primeiro em essência, primeiro em espírito. Portanto, a realidade carnal, ela é temporária, não faz parte da nossa essência. Por que então tanto foco nas coisas desse mundo? Uma coisa é entender que nós temos as obrigações nesse mundo, as obrigações do dia a dia. Mas sermos totalmente apegados a esse mundo e à rotina desse mundo e ao que o mundo oferece, isso sim é uma baita de uma ilusão, isso sim é um baita de um engano. É por isso que a grande maioria das pessoas, elas não veem problema em pecar, porque elas acham que tudo se resume na matéria. Até mesmo o povo que diz seguir ao Criador estão totalmente contaminados com essa teologia da prosperidade, essa teologia maligna, onde dizem que Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você adquira as riquezas terrenas e que o sucesso e a aproximação perante ao Criador é você ser rico. Isso é uma baita de uma ilusão, um baita de um engano. Muitos desses, inclusive, adoram usar o exemplo de Salomão. Ah, Salomão foi o homem mais próspero que já pisou nessa terra, foi o homem agraciado com a sabedoria do Criador. Sim, de fato, Salomão foi um servo do Pai, ele foi muito sábio, é dito até que ele foi o mais sábio, isso realmente está escrito. Ele escreveu provérbios, ele escreveu muitos cânticos e, de fato, há ali uma sabedoria imensa contida nesses provérbios, nesses cânticos. O ponto é que essas pessoas nunca vão te falar é que Salomão se corrompeu depois, não é mesmo? O que fez mais ele se corromper foram as mulheres estrangeiras que ele se casou. Até porque ele se casou com muitas mulheres e transgrediu uma ordem que era dada em Deuteronômio para não se casar com muitas mulheres e para nem ajuntar muitos tesouros, ou seja, tanto as mulheres quanto os tesouros que ele ajuntou corrompeu ele, mesmo ele sendo mais sábio. Então imagina só, ele sendo mais sábio, obviamente quando eu falo de mais sábio nem se compara ao nosso Messias, e eu penso até que a sabedoria dele é discutida em relação a outros servos do Pai também, mas isso é tema para outro vídeo. Se até ele, que era tão sábio no nível de sabedoria que ele tinha, se corrompeu, imagina só uma pessoa que nem é tão sábia assim e busca pelas riquezas terrenas. Será mesmo que ela não vai se corromper? Que as riquezas terrenas que ela busca é apenas em prol do Criador? Ah, não se engane, Satanás é muito astuto. Ele tem levado cada vez mais pessoas para a perdição.
E o que eu vejo é isso: quem ama o mundo, quem é apegado a esse mundo, quem deseja esse mundo e as regalias que esse mundo oferece, ama a zona de conforto que o mundo oferece, eu vejo que se distancia cada vez mais do Criador e não tem seu coração voltado para o Pai Celestial. Pois aqueles que realmente querem servir ao Altíssimo, aqueles que realmente foram renascidos do Espírito, para esses é perceptível ver o desejo de voltar para o reino celestial, de buscar primeiro o reino dos céus, para as demais coisas do dia a dia serem acrescentadas. Não são pessoas que se contentam com o luxo, não são pessoas que se contentam com riquezas materiais, são pessoas que se contentam com as coisas mais simples do dia a dia, que se contentam com as riquezas que o Pai concedeu em sua criação, com seus padrões, com o Evangelho sendo espalhado, com o amor ao próximo, com as curas e os milagres que o próprio Pai faz perante o seu povo. É isso que eu vejo que realmente preenche o povo do Pai. Oração, jejum, ajudar o próximo, adoração. É isso que preenche aquele que verdadeiramente está no Espírito, e não as riquezas dessa terra que são passageiras e ilusórias. Portanto, todos esses enganos, toda essa concepção materialista, carnal e terrena tem levado inúmeras pessoas para a perdição. E a você que está caindo nesse engano, que é tão apegado a esse mundo, que tem tantos desejos voltados para esse mundo, viva cada dia como se fosse o último dia. Viva cada dia como se não houvesse amanhã. Dedique a sua vida ao Pai, viva o presente, dependendo completamente do Pai, dependendo completamente da fé, e não dependendo do dinheiro, e não dependendo de mamão, pois não há como você servir ao Criador e servir ao mamão. Ou você serve ao Criador, ou você serve ao Deus que está por trás do dinheiro. Como eu falei, não é também para você cair no engano que ter dinheiro é errado e que o certo é você ser um pobre miserável, pois o Criador não quer que sejamos miseráveis, e a gente vê nas Escrituras que servos do Pai nunca foram miseráveis, portanto há sim algo espiritual sério por trás da miséria. Então tem que ter o equilíbrio entre não ser extremamente rico e apegado às riquezas do mundo, mas também não ser miserável. O Pai concede sim a algumas pessoas mais recursos, mas como eu falei, Ele quer que tais pessoas multipliquem esses recursos em prol do reino, em prol de servir ao próximo, em prol de ajudar ao próximo, pois esse é o objetivo dele. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Ao que muito é concedido algo em determinada área, Ele quer que essa pessoa multiplique aquilo que foi concedido. Quanto mais talentos te foram concedidos, mais Ele quer que você multiplique esses talentos. Então existe uma linha que precisamos traçar de equilíbrio para não cair em nenhum extremo, mas o ponto é, e isso é fato, não caia nessa visão materialista, não pense que tudo se resume apenas na matéria. O pecado é algo sério, você não é um ser carnal, você é um ser espiritual, e a realidade verdadeira preparada para o povo do Pai, que é muito melhor do que essa dimensão ilusória, passageira e enganosa, é o reino do nosso Pai, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento. Então viva em prol desse reino, viva em prol dessa promessa, viva em prol de tudo aquilo que Yeshua fez por nós, de tudo aquilo que Ele falou para nós, para que sejamos firmes nele, para que perseveremos até o fim. Busque ao máximo se voltar ao exemplo da igreja primitiva, onde os apóstolos e discípulos viviam da maneira mais simples possível, não sendo apegado às coisas dessa terra, mas sendo totalmente dependentes da fé e das coisas do Pai. E é esses que realizaram obras magníficas, e é por meio desses que todo o evangelho foi propagado por todas as nações. Então, quanto mais simples e mais desgarrado dessa terra você for, mais preenchido você será com a presença do nosso Criador. Se no passado houveram servos do Pai que detiveram muitas riquezas, como Jó, como Abraão, Isaac, Jacó, como Davi, como Salomão, beleza. O Pai teve um propósito na vida deles, com certeza isso jamais os impediu que fossem servos do Pai, apesar de que, como dito, Salomão, mesmo com tanta sabedoria, se corrompeu. Isso só mostra que é muito perigoso você ser apegado a isso, e é por isso que inclusive fala nas Escrituras que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, não seja apegado a essa terra. E Yeshua não falou por acaso para não ajuntarmos tesouros nessa terra, pois ele sabe muito bem do quão enganoso e do quão ilusório é essa concepção de você ser apegado à matéria. Então não caia nesses enganos dessas teologias satânicas da prosperidade, pois tais teologias vêm diretamente de sociedades secretas, já que nessas sociedades secretas eles acreditam que o ápice da evolução espiritual é você ter inúmeras riquezas, onde eles acham que o grau mais elevado é quando você tem inúmeras riquezas e muito conhecimento, o que eles chamam de sabedoria, mas na verdade é uma sabedoria carnal, terrena e demoníaca.
Então é isso, meus irmãos. Cuidado com pessoas que ficam prometendo muitas riquezas terrenas e ainda usam o nome do Criador. Saibam que tais pessoas estão com um espírito de engano, uma potestade maligna por trás deles. Pois a vontade do Pai é que voltemos nossos olhos para o reino celestial e para as riquezas celestiais. E essas só podem ser adquiridas quando obedecemos à vontade do Criador, quando servimos ao nosso próximo, quando doamos a nossa energia ao nosso próximo. E quanto mais nós doamos a nossa energia vital, mais riquezas celestiais nós adquirimos. As pessoas que doam sua energia vital para as riquezas dessa terra, tanto a energia doada quanto as riquezas dessa terra perecerão. Dinheiro é sim uma energia, mas que você use dessa energia em prol do reino celestial, em prol de fazer a vontade do Criador. É isso, shalom a todos e que o Eterno venha nos abençoar grandemente. Em nome de Yeshua.